pessoal! Você já ouviu falar da alimentação viva? Conhece os benefícios dela? Hoje a gente vai ter uma live muito especial com Laurita Casagrande. Ela é responsável pelo Movimento Girassol, que é um movimento de doação maravilhoso, onde ela vai contar pra gente não só da experiência dela com a alimentação viva, como que transformou a vida dela, como também vai falar pra gente um pouco mais. Ei, Laurita, tudo jóia. Meio escuro aqui em casa, meio escuro à noite. Mas Não sei se tá vai dando. então, sim. Olha, ver se está melhor aí, porque aqui realmente é tudo muito escuro à noite. É mais difícil de achar um lugarzinho que tem mais claridade. Mas eu acho que Ah, tá bom, né? Tá ótimo, eu né? acho jóia. Enfim, eu vou apresentar a Laurita para vocês. É a Laurita Casagrande. Eu conheci a Laurita há alguns anos, eu já não lembro mais quantos anos. Eu sei que foi no meu processo de transformação, logo que eu conheci o yoga, aí eles falam pra gente buscar tudo que é relacionado à consciência, tudo que é relacionado ao despertar espiritual. E eu não entendia muito bem por que que eles falavam que para meditar a gente tinha que alimentar mais leve. A minha alimentação nessa época era bem desregulada, comia muita coisa industrializada, até por conta de plantão mesmo, nunca não cozinhava em casa para nada, não preocupava com salada, com orgânico, com nada disso. E aí teve um momento que eu conheci a Laurita que eu fiquei bem. Até a gente fez algumas vivências, eu fui conhecendo um pouco da alimentação Ayurveda, da alimentação viva, o que, que significa essa alimentação consciente, o que, que eu iria colocar na minha vida. E a Laurita, ela ficou 3 anos falando para mim da importância de meditar. E ela falava assim, é importante. E eu falava, mas não dá, não é para mim, porque eu não tenho tempo, eu trabalho muito, enfim. E assim, depois de 3 anos com a Laurita falando, um dia eu despertei. Então eu tenho muita gratidão, Laurita, não só pela alimentação viva, mas principalmente por ela ter sido esse empurrãozinho para eu conhecer o sistema de meditação que eu pratico hoje e que é grande parte responsável por eu estar aqui. Então, Laurita, muita gratidão mesmo pela sua presença na minha vida, no meu caminho espiritual, e gratidão por você estar aqui com tanta generosidade, como sempre. Eu faço questão de falar o trabalho que a Laurita faz no Movimento Girassol, ele é completamente doação dela, então isso é incrível. E estou abrindo as portas para você falar boa noite, se apresentar, e eu gosto muito que você compartilhe a sua história. Então, assim, fica à vontade para você se apresentar. Ok. Boa noite, Naila. Boa noite a todos que estão aí. Já vi que temos bastante companheiros aqui da nossa caminhada de alimentação viva. Agradeço a presença de todos aqui com a gente. Falar de alimentação viva para mim é uma coisa muito maravilhosa, abençoada. É tudo, é a minha vida, é a minha paixão, a alimentação viva. Eu conheci a alimentação viva dessa busca, como a Naila disse ali, de buscando uma cura, uma reconexão, e como sempre eu já estava no processo de doença e tudo, então eu precisava buscar um outro caminho, que todos os caminhos que eu tinha buscado eu não tinha tido solução. E a alimentação viva, ela veio na minha vida através da busca de um tratamento natural, que era o meu desafio, era uma cura pela natureza. E eu acabei tendo os benefícios não só da cura pela natureza, né, de recuperar a minha saúde, como também a recuperar a minha reconexão com a natureza, porque a gente às vezes esquece que nós somos um pedaço da natureza. Às vezes a gente esquece que a gente não é só parte disso aqui, a gente completa o todo aqui. Então, qualquer ação que a gente faça nesse mundo, ela impacta em tudo. Então, uma pequena ação, seja começando pela nossa boca, pelo alimento que nós ingerimos, pelo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Se a gente não observa o que a gente está ingerindo, você pode estar trazendo consequências graves para o planeta, para todos os seres vivos, em termos de contaminação, em termos de lixo, em termos de poluição. Começa tudo pela nossa boca. Então a gente pensa, ah, não, o que que tem eu tomar um remédio, o que que tem eu tomar um refrigerante, eu comer fast food?
Mas a gente esquece que isso tudo, de alguma forma, parte disso tudo volta de novo para a natureza, pelos nossos sistemas excretores. E isso vai poluir e vai danificar a nossa natureza. Então, esse foi um dos grandes aprendizados meus com alimentação viva. Porque até Uhum. então eu vivia na mesmice de todo mundo, comendo o que tivesse, o que aparecesse, bebendo e fazendo de tudo, sem pensar em consequência. O que que isso leva a mim e ao todo? E quando eu conheci a alimentação viva, eu comecei a perceber essa diferença, que fazia muita diferença o que eu comia, não só para mim, como eu vi, eu senti os benefícios assim com uma semana foram assustadores, e como para o planeta de um modo geral. Então eu acho que a gente, no momento que a gente está vivendo hoje, eu creio que é um momento da gente refletir muito sobre o que que a gente está levando e principalmente pela nossa boca, a gente está levando para o nosso planeta, que é o nosso corpo físico, e para o nosso planeta de fora, para o nosso universo. Então, essa reflexão que eu acho que é mais interessante da alimentação viva para ser feita. A gente começar com ela, né, Laurita? Eu acho assim, eu Exatamente. esqueci até de falar que o enfoque nosso aqui é a alimentação viva, como ela pode nos auxiliar no despertar da consciência de cada um e da humanidade. Então, foi muito pensado assim, a Laurita trouxe esse tema, mas ele fez um complemento com o que eu já estava pensando, que é justamente trazer essa reflexão nesse momento onde a gente está como humanidade, não é mais não tem um culpado, mas somos todos responsáveis. E o que ela falou, já que o oceano é feito de gotas, cada um de nós é uma gota nesse oceano. Então, o que de fato a gente está fazendo? E eu falo, porque eu sei que você tem muito conhecimento, e você, nesse sentido, você é a coerência, porque você fala e você de verdade vivencia isso. Então, eu confesso aqui que eu tive uma fase que eu fui muito comprometida, né, com a alimentação. Inclusive, não sei se o pessoal aqui deve ter gente que faz parte do movimento do Júlio, da CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. A gente foi um dos pioneiros aqui em Belo Horizonte para trazer essa cultura do apreço e não do preço, porque o orgânico era praticamente inacessível, virou uma coisa da elite, né? Então, assim, como que a gente podia criar um movimento que fosse mais aberto, ligando o produtor direto com o consumidor? Então, essa é uma linha, eu sei que tem vários outros movimentos, mas eu gostaria que você falasse, porque tem muita gente aqui, Laurita, que já busca a espiritualidade, que já busca esse despertar, que pratica uma meditação, ou que é do grupo mesmo, do Movimento Girassol, ou que já teve algum contato. Mas tem gente aqui que é leigo, que nunca ouviu falar. Então, para a gente, talvez fique um pouco mais fácil entender. Qual que é o impacto da minha comida no planeta? Como assim? Né? Você consegue dar um exemplo prático para as pessoas? Porque eu lembro quando surgiu no prédio onde eu moro atualmente a ideia de fazer coleta seletiva. E as pessoas estavam buscando aquele lugar que pagava, né, premiava a coleta seletiva. Aí eu falo, nossa, a gente ainda não tem essa consciência, porque se a gente está esperando ter uma retribuição, uma contribuição pela coleta seletiva, o que nos motiva é o financeiro e não a consciência, a gente ainda precisa de despertar muito para os nossos valores e para acordar que a gente é o único animalzinho que mora e destrói a própria casa, porque a Terra é o nosso planeta, é a nossa casa. Então, a gente está contribuindo até que ponto para a destruição ou para a construção? E quando eu faço essa pergunta, eu faço muito refletindo no meu dia a dia, porque tem algumas coisas que eu sei que eu posso avançar muito nesse movimento. Então, eu queria que você trouxesse isso para as pessoas, com um exemplo mesmo prático, se você puder falar, assim. A gente tem inúmeros exemplos disso aí, e eu posso mesmo citar como exemplos, eu mesmo, no meu convívio. Antes de entrar para a alimentação viva, para mim não fazia diferença nenhuma eu descascar uma batata, pegar uma fruta podre e jogar ela no meio do lixo ali.
no saco, no meio do lixo, com plástico, com tudo ali, jogar tudo ali dentro. Aquilo não fazia diferença para mim. Hoje, para mim, o meu coração dói quando eu pego uma casca de uma fruta e jogo ela no lixo. Quando eu vejo meu filho pegar uma casca de banana e jogar no lixo. E eu vejo a humanidade inteira fazendo isso. E o alimento é vida, é um ser vivo. Você pode transformar ele num adubo para a terra. Você pode jogar ele numa compostagem. Em vez de você jogar ele misturado com o lixo, que ele vai atrapalhar a seletividade do lixo, ainda vai atrapalhar, porque você não vai conseguir separar um lixo direito, porque ele vai estar em decomposição ali no meio, e ainda não vai proporcionar a melhora do solo, né, a adubação, a fertilização do solo, que a gente produz com isso. Antes da alimentação viva, eu adubava meu jardim aqui, minhas coisas aqui, tudo, comprava adubo químico, comprava tudo. Desde que eu entrei para a alimentação viva, que eu comecei a fazer compostagem, eu nunca mais comprei adubo. Minhas plantas estão aqui. A vizinha teve aqui outro dia, uma colega da alimentação viva teve aqui outro dia, viu o limão lá no pé, falou, aquilo é laranja ou é limão? De tão grande que estava o limão. Eu falei, é limão. Então, assim, e sem um adubo químico, só das compostagens, os baldes de compostagem que eu vou colocando em volta de cada árvore. Então, para aproveitar os legumes. Hoje, o que eu gero de lixo aqui em casa, assim, para realmente ir para o caminhão de lixo, às vezes fica 15 dias juntando lixo para ir para o caminhão de lixo. As pessoas hoje, todo dia, tiram lixo para ir para o caminhão de lixo. Então, assim, esse é o primeiro impacto no lixo, um dos impactos no lixo, que eu sempre digo para as pessoas. A terra é finita. Aonde que você vai parar colocando lixo nela? Ela tem um fim, ela não é infinita. Então, aonde que nós vamos parar colocando tanto lixo? Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente tem que pensar é no lixo, que eu vejo que melhorou demais na minha vida foi a questão de lixo, de gerar lixo, até mesmo nas compras. Quando você vai para a alimentação viva, o que você compra? Embalagem de iogurte, suco de caixinha, embalagem de congelado, leite de caixinha. Você não compra nada dessas embalagens que tudo vão virar lixo. E as comidas que a gente come que vem naqueles já prontas, sabe? Que vem naquela isopor. Tudo derivado do petróleo, que vai ficar ali acabando com plásticos, que vão ficar ali não sei quantos anos para desgastar poder ser digerido pelo universo. Então, são essas questões que eu chamo a atenção, que até antes de eu entrar para a alimentação viva, eu não conseguia ter isso em mente. Isso, para mim, eu vivia como, igual eu falo, eu vivia como todo mundo. Hoje, para mim, dói ação jogar um lixo, jogar uma coisa que eu sei que eu posso reaproveitar no meio do lixo. E ainda, olha que eu ainda quero aprender muito ainda com isso, mas já é um grande passo se a pessoa conseguir pelo menos tirar o orgânico dela do lixo. Ela já está fazendo um grande passo. Já é uma diferença, né, para a maioria. Já é uma diferença que ela faz. Outra coisa que ela pode fazer é na questão que eu digo... Laurita, a Lucinéia comentou aqui para a gente, ó, descascar mais, desembalar menos. Adorei. Exatamente, adorei também, amei. É o que a gente percebe, descascar mais e desembalar menos. Outra coisa que eu percebi muito com essa questão do planeta e tudo, até meu filho comentou comigo ontem, que ele viu a geladeira que eu cheguei com as compras, um monte de verdura. Eu falei, mãe, você compra esse monte de verduras e você não perde nada? Não estraga nada? Eu falei, não estraga nada. A maioria das pessoas compra e joga tudo fora depois. Eu falei, meu filho, eu não estrago nada. A hora que eu vejo que vai perder, eu fermento tudo. Então fica tudo fermentado e eu consumo tudo depois fermentado. Então nada disso aqui vai ser desperdiçado. Tudo isso aqui vai ser reaproveitado. As cascas vão para compostagem. A hora que eu ver que não está na hora, que eu já não dou conta de consumir, eu vou fazer um desidratado ou um fermentado, e isso vai ficar conservando ali por mais uns 6 meses, até 1 ano ou mais. Então, eu falei com ele, se a humanidade soubesse fazer fermentado e desidratado, ela não desperdiçaria tanto alimento, não jogaria tanto alimento fora. Ô, Laurita, tem um estudo, assim, na época que eu fazia a educação financeira, falava que 1/3 do que a gente consome, assim, do que a gente compra, na verdade, a gente acaba jogando fora.
Então, se você for pensar, de cada R$ 100 de compra, R$ 33 é jogado fora. Se for pensar só no termo econômico. Fora todo esse impacto que você está falando do lixo e do desperdício mesmo, né? Então, assim, quando a gente começa a reavaliar isso, igual você falou, tanta consciência que você fala e chega a doer meu coração. Exatamente. Então, é muita consciência. E o pessoal, eu não sei se pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu gostaria, talvez, Laurita, de você contar, assim, para o pessoal qual que é o conceito da alimentação viva. Eu até estava querendo trazer uma pessoa que está produzindo kombucha, para ver se falava especialmente dos probióticos mesmo, das opções que tem. Eu sei que você tem muito o que falar aí pra gente. De repente, deve ter gente aqui que não sabe nem o que é o fermentado, qual que é o benefício dele, né? E por que ele é tão importante. A gente sabe, antigamente a gente achava que neurônio só tinha no cérebro. A gente sabe que agora tem neurônio no coração e um neurônio no intestino, que o intestino com bom funcionamento é responsável pela liberação de serotonina, acaba que combate essa questão que está tão em pró aí, tão em época, tão comum, que não deveria ser tão comum, mas está, que é a depressão. Então, assim, se você puder falar disso e da facilidade que tem de produzir em casa, né? Então, conta um pouquinho pra gente o que é o conceito e, de repente, contar o que são os fermentados, para que serve, se você quiser dar um exemplo aí. Eu vou fazer um resumo, vou tentar fazer um resumo de tudo, tá? Então, vamos começar pelo que é alimentação viva. A alimentação viva, como o próprio nome diz, ela prioriza o alimento que tem vida. Se não tiver vida, não é alimento. Então, o que é vida? É o que a gente tem que dar a nossa forma no corpo aqui. Então, se eu perder a vida, eu viro um cadáver. A mesma coisa é um alimento. Se ele perder a forma dele, se ele perder a estrutura dele, ele vira um cadáver, ele vira um alimento, entre aspas, morto. Então, a gente está se alimentando de cadáveres, entre aspas. O que mata um alimento? O que tira a vitalidade dele? É o cozimento a mais de 45 graus e o congelamento. Então, na alimentação viva não existe nem cozimento a mais de 45 graus e nem congelamento. Por aí você já sabe quais os tipos de alimentação, de alimento que vão entrar aí. Então, quais são os alimentos? Verduras, frutas, legumes e brotos e sementes germinadas, desde que estejam crus, ou no máximo aquecido a 45 graus, que é a temperatura da nossa mão ou do sol, que é a temperatura que a gente usa, o termômetro que a gente usa, o calor da nossa mão ou o calor do sol, tá? Então, essa é a alimentação viva. Agora, qual que é a função da alimentação viva no nosso corpo? A função da alimentação viva é preservar a nossa energia vital e criar energia vital. Quando a gente consome brotos e sementes germinadas, a gente cria energia vital. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que eu estou vivendo no dia a dia, que eu estou trabalhando essa semana igual uma louca, até de madrugada todo dia. Aí meu filho ontem estava trabalhando até 1h da manhã, ele chegou lá perto de mim e tá, mãe, como é que você aguenta? Fui trabalhar desse jeito. Eu falei com ele, alimentação viva, meu filho. Por isso que eu tenho essa força e dou conta de trabalhar desse jeito. Até hora dessa, e levanto de manhã, e pego de novo e vou no embalo. Então, essa energia vital que a alimentação viva cria na gente, ela reflete nas nossas atividades no dia a dia. Então, você se torna muito mais atento, você se torna muito mais intuitivo, você rende muito mais o seu serviço. E é nisso que é a questão da consciência que eu falei, da alimentação viva, proporcionar uma expansão da consciência. Porque a partir do momento que você começa a ingerir essa energia, essa energia vai abrindo os seus canais energéticos. Então, ela vai abrindo todos os canais e você passa a ser um portal de luz. Seus canais de energia ficam mais abertos, você recebe mais intuição, mais sabedoria, e tem muito mais rapidez na resposta para as coisas. Então, é por isso que o seu trabalho rende muito. Então, os brotos e as sementes germinadas são muito importantes para isso, porque quem vai criar energia vital são os brotos e as sementes germinadas. Os brotos eles ainda têm uma vantagem a mais,
que eles já estão no ponto de uma árvore, então você pega um galinho de girassol, ele está na energia vital de um pé de girassol. Então, como ele está na energia, está com a energia concentrada, é como se fosse quando um bebê nasce. Então, ele está com toda a vitalidade para ele crescer ali. Então, quando você come um broto daquele, você está comendo um bebê de girassol. Então, você está levando vitaminas, sais minerais, proteínas, gorduras, tudo na forma assimilável pelo sangue e potencializada. Então, ele cura doenças, os brotos curam doenças, revertem doenças, porque eles levam um boom de nutrientes para dentro do seu corpo. Já as sementes germinadas, elas também têm muitos nutrientes, mas elas normalmente elas saciam mais a fome. O broto, por ele ter a clorofila, por ele já estar a forma dos nutrientes já na forma assimilável pelo sangue, ele pode reverter até doenças. E dentro dos brotos, das sementes germinadas, das frutas, dos legumes, vem aquela questão que eu falei de não desperdiçar, que a gente usa os desidratados e os fermentados. Os desidratados seria você utilizar dessas sementes germinadas, dos brotos e das verduras e frutas que tem no universo e preparar seus pãezinhos, desidratar as próprias frutas, os próprios legumes, as próprias folhas e fazer seus alimentos ali a gosto, a critério de cada um. Usar a criatividade mesmo. Os fermentados, ele já entra naquela função aí do intestino. Os fermentados, eles já vão trabalhar a questão nossa do intestino. Nosso corpo já é, por essência, ácido. Então, nós já temos, pelo nível de estresse, pela poluição, pelo meio ambiente, pelas crenças limitantes que a gente carrega. Então, por isso, pelos alimentos, pelos pensamentos, por isso tudo, nós já temos um corpo meio ácido. Então, a tendência dele é ácido. Então, a alimentação viva, ela veio para alcalinizar essa acidez do corpo, melhorar um pouco essa acidez do corpo. Mas a gente não pode esquecer do nosso intestino, como você bem disse no início, é um segundo cérebro, está cheio de neurônios, e é lá que há a absorção dos nutrientes dos alimentos. Muitas vezes a gente come, mas esquece de colocar bactérias saudáveis lá dentro para ajudar nessa reconstituição da mucosa intestinal, da parede intestinal ali, e da população ali do nosso intestino, que vai nos ajudar nessa absorção dos nutrientes dos alimentos. Então, os fermentados, eles são riquíssimos em lactobacilos, em enzimas, eles já são pré-digeridos pelas enzimas, então quando você come, você sente leve, porque eles já estão, é um cozido com enzimas e não cozido com fogo. Então ele está rico em enzimas e lactobacilos, e vai povoar o intestino com bactérias do bem. E é interessante, Laurita, isso porque, assim, a gente sabe da medicina tradicional, a gente trabalha muito com a questão dos antibióticos, né? E o antibiótico, ele é o quê? Contra a vida. E o probiótico, ele é a favor da vida. Tanto que depois de um antibiótico, de um ciclo de antibiótico, eu que sou da medicina tradicional, o que a gente faz? A gente prescreve um probiótico para a pessoa tomar, né? Então fica o contra e o a favor, o contra e o a favor. E aí a proposta, e por isso que eu fiquei tão interessada, e por isso que veio uma quebra de paradigma muito grande, eu comecei a entrar num conflito, foi: ok, a medicina para a parte aguda é maravilhosa, mas para as doenças crônicas tem muito mais coisa que a gente pode fazer. Porque a gente não está vendo de verdade tanta eficiência, tanta eficácia, tanto resultado. E por que as pessoas buscam tanto as terapias complementares? Por que a gente tem tanta essa busca? Por que a gente é preconceituoso com algo que às vezes a gente não está conseguindo explicar, sendo que já tem muita coisa científica? E aí, quando eu comecei a fazer yoga, e eu mudei para um estilo de vida onde eu pratico exercício físico todos os dias. Eu não sou atleta, tá, pessoal? Eu faço 1 hora de exercício físico por dia, ponto final. Onde eu comecei a meditar. E principalmente foi a yoga, igual você falou, que trabalha uma questão de conexão de mente, do corpo, espírito, do todo. Eu percebi que algumas doenças desapareceram. Então, assim, eu tinha todo ano, numa determinada época do ano, uma sinusite. Eu não podia ficar em qualquer lugar porque a rinite vinha. Então, assim, e aí teve muito a ver com a alimentação, com a minha transformação
nesse sentido de alimentação, de estilo de vida e do que a gente nutre. A bebida, quem me conheceu lá atrás sabe que eu já fiz uso de bebida alcoólica. Quando eu comecei a meditar, a entrar na yoga, meu corpo começou a rejeitar tudo isso. E as pessoas não entendiam, você fica até meio estranho, assim, o que está acontecendo? Você não bebe mais, que frescura é essa? De repente, essa vontade foi embora. Então, é como se o corpo fosse limpando mesmo. E aí, eu acho que é importante as pessoas começarem a fazer. Porque, de repente, elas vão ver a gente falar aqui. Eu quero deixar bem claro que eu não sou como a Laurita, que pratica 100% na vida dela. Tem alguns hábitos que eu adotei, outros eu não consegui adotar no meu dia a dia. Mas eu costumo fazer pelo menos um detox por ano. A ideia que eu tento, a limpeza do fígado e da vesícula, né, Laurita? Que é bem interessante. Mas, assim, às vezes em cada estação, ou naquele período que a gente percebe que está mais ácido mesmo. Sabe aquele período que seu estilo de vida mudou? E que você está percebendo que você está ou mais irritado, ou que você engordou um pouquinho, ou que está denso, alguma coisa. De repente, o seu corpo está te pedindo algum cuidado. Então, conhecer essas alimentações, conhecer tudo isso, pode ser que você adote uma prática pequena, sei lá, você começa a tomar o suco verde e já experimente esse benefício. É igual a gente fala da meditação. Você não precisa começar com 1 hora, mas de repente você vai começar com 5 minutos no seu dia, vai perceber essa transformação, vai perceber o bem-estar e vai nutrindo cada vez mais esse autocuidado, esse autoamor e essa consciência de eu me cuidando, no fundo, eu estou cuidando de tudo ao meu redor, né? Então, eu acho que é colocar depois também de uma forma mais fácil para que as pessoas falem assim, isso não é para mim. Não, pessoal, é sim. A gente não precisa sair do 8 para o 80. Existe um caminho aí que a gente pode ir se propondo a fazer aos poucos. Então, quem sabe introduzir aí, colocar alguma coisa que a Laurita vai deixar de dica para começar ou para experimentar no dia a dia. Na meditação, não é à toa que a gente alimenta leve. Não dá para comer uma feijoada e sentar para meditar, porque você vai dormir. Entendeu? Você vai estar denso, você vai estar pesado. Então, se você for para um centro de meditação, para um retiro espiritual, que seja ligado à religião ou não, eles vão pedir para você alimentar mais leve. E tem uma razão de ser nisso, né, Laurita? Talvez você consiga explicar essa sutileza, assim, para quem está com a gente aqui e que não é do movimento Girassol, ou que ainda não pratica yoga, ou que ainda não medita, sabe? Como que eu posso colocar essas pequenas dicas na minha vida? Tá. E você falou aí a questão da meditação, vamos começar aí por que é importante, e vou começar pelo papel da alimentação viva na meditação. Antes de eu fazer alimentação viva, eu já praticava meditação. E eu lembro que eu comentava com as mestras que eu parecia que eu estava amassando barro. Mexia, virava, eu voltava no mesmo lugar de novo, eu não saía do lugar. Eu falava, eu não aguento, parece que eu não tô saindo, eu não tô rendendo, como diz, eu não tô rendendo, eu não tô indo para frente. Mexe e vira, eu tô voltando dentro do poço de novo. E quando eu comecei a alimentação viva, com 1 semana, muita coisa mudou na minha vida. 1 semana de alimentação viva. Na primeira semana eu já senti, assim, uma mudança radical nas questões emocionais, de enganchar no pensamento e tudo, eu fiquei me perguntando por que será que a alimentação viva faz tanta mudança assim? Aí eu fui vendo que, na verdade, esse boom de energia que a gente recebe da alimentação viva, principalmente do suco verde, o suco verde é clorofila pura, é oxigênio puro, é a fotossíntese da planta, é a vida da planta ali. Isso que você leva do suco verde para dentro de você, ele te faz uma conexão direta com a energia do universo. Então você passa a vibrar na mesma frequência do universo. Então, muita coisa sua que não vibra nessa frequência começa a ir embora. Então, muitas pessoas, quando começam a tomar o suco verde, já fazem uma diferença absurda na vida delas. Sim. Pessoas em depressão já começam a ficar mais alegres, agitadas já ficam mais calmas. Mais calma.
mais calma, pessoas que estão assim debilitadas também, no instante dá um fortalecimento, dá um up, ela levanta, pessoa medrosa, no instante o medo dá uma equilibrada. Então, por quê? Por causa dessa conexão da clorofila com o nosso sangue, que a clorofila vem para poder equilibrar o nosso sangue, o vermelho com o verde ali são as cores complementares. Então, eles vêm para fazer isso e na questão sutil, nos conectar direto com a nossa fonte. Então, tomar suco verde todos os dias é se conectar direto com a origem. Explica para o pessoal, então, quem chegou agora, quem está em casa, como que seria aí a receita do suco verde e uma coisa simples que as pessoas podem começar a tomar e qual seria o melhor horário, né, para a pessoa tomar, assim, para quem quiser começar a agregar algo da alimentação viva no dia a dia e ir percebendo essa mudança, né? Tá. Então, o primeiro passo que eu indico para quem quiser começar a alimentação viva, comece com o suco verde. E como eu disse também no princípio, dos alimentos que compõem a alimentação viva, que são os brotos e as sementes germinadas, inclua pelo menos uma semente germinada no seu dia a dia. Pelo menos uma. Então, inclua pelo menos o girassol, porque o girassol, ele acompanha o sol. A gente conhece, todo mundo que conhece a história do girassol, eu, pelo menos, me identifico, me sinto uma girassol. Porque eu acho legal. Aliás, eu acho que nós todos somos girassóis. A gente está para a luz. Nós todos estamos querendo a luz, como o girassol. E a gente também tem que ser como o girassol é um para o outro, né? Você já viu o girassol quando ele não tem sol? Ele vira de frente um para o outro. Um proteger o outro. Então a gente tem que ser isso também. A gente tem que virar de frente para as nossas pessoas e levar luz para elas, levar amor para elas. Então a gente tem que ser igual o girassol. Então a gente tem que procurar comer, porque quando a gente alimenta da energia sutil da planta ou da semente, você alimenta da essência dela. Então, se ela tem essa essência, provavelmente você vai levar essa essência para dentro de você. De acompanhar a luz, de buscar a luz, de ser luz para o outro. Então, com certeza, você vai ser muito mais luz consumindo muito girassol. Então, o primeiro passo que eu indico é fácil. É fácil, 12 horas de molho, deixa 12 horas de molho, 12 horas inclinadinho no escorredor de prato, com um filózinho em volta, ou dentro de uma peneirinha, se não tiver isso. Põe ali inclinadinho, depois de 24 horas você já pode bater ele ali no seu suco verde, que já está perfeito. Não é uma ideia que, às vezes, as pessoas têm a alimentação viva, como tem a coisa do orgânico, como tem muita coisa de castanha, é caro. Mas se você for pensar, o girassol é uma semente barata, né? Então, assim, quem quiser pode eu sempre faço a comparação do girassol com leite. Que você compra 1 quilo de girassol, está na média de 6, 7 reais, dependendo do lugar que você for comprar. Ele dá para você fazer, no mínimo, uns 10 litros de leite. No mínimo, de 10 a 20 litros. Eu acho que eu faria 20 litros ou mais de leite com girassol. Enquanto custa um leite de caixinha? E quanto custa um leite de caixinha? Então, por aí dá para... E qual a nutrição que tem um leite de caixinha perto de um leite de girassol? Lauri, oi. Tem um comentário aqui da Sabrina que eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Você vai continuar explicando para a gente, mas só ler aqui. Ó. Ela falou, é um verdadeiro milagre, pouco divulgado pela ciência, mas é reconhecido. Ela está falando da alimentação viva. Aí eu lembrei, assim, que logo depois que eu te conheci, eu fui num congresso e tive a oportunidade de conhecer... eu esqueci o nome dele. Mas é aquele que fala assim, lugar de médico é na cozinha. Alberto, que é um dos médicos, né? O Alberto, como que é? Alberto Gonzalez. Alberto Gonzalez, isso. Peribanês, muitos conhecem como Alberto Peribanês. Tá. Então, eu lembro, eu comprei o livro dele e tal. E, assim, é um médico que trouxe esse movimento, né? Da alimentação viva. Então, existe, mas como a Sabrina está colocando aqui, ainda é pouco divulgado, né? Não é muita gente que faz. E a gente tem essa coisa do mundo contemporâneo, de ser tudo fácil, tudo prático, então quer ir ali comprar tudo já feito, né? Se tivesse uma cápsula que tivesse tipo do astronauta para comer tudo e ter todos os suplementos, às vezes a gente já vivia assim, desconectado.
Mas quem está com essa proposta de reconectar, eu acho que é importante, sim, trazer de volta essa consciência. Buscar a importância que é. Fala pra gente aquela frase que você coloca sobre a alimentação, que a gente é o que a gente come. Eu lembro quando você iniciava a sua palestra de PowerPoint da alimentação viva, você coloca essa frase. Faça do seu remédio o seu alimento, mais ou menos isso. Faça do seu remédio o seu alimento. Então, se a gente tiver essa consciência no cuidado da nossa saúde, talvez a gente vai usar menos pílulas mesmo, menos medicamento. E eu gosto muito de alertar também as pessoas, que as pessoas acham que a alimentação, igual você falou aí, encapsulada, congelada, industrializada, fast food, é muito mais fácil, porque você não toma tempo para fazer nem nada. Mas eu hoje tenho uma alimentação que eu faço ela tão rápida, que eu falo que rápida, que eu não troco ela por nenhum fast food, porque, igual eu falo, eu tenho meus vídeos fermentados na geladeira, prontinho, faço meus brotos, deixo lá. Na hora que eu vou comer, muitas vezes eu nem tenho que fazer nada, só pegar aquilo ali, montar com 15 minutos, tá pronto. Então eu acho assim, e eu sei que eu tô comendo um alimento saudável. Então muitas vezes, a gente vai pela praticidade e esquece que quem precisa de ser valorizado é você. Não é o outro lá que você tem que cuidar, porque você tem que sobrar tempo para trabalhar, tem que sobrar tempo para cuidar do outro, tem que sobrar tempo para aquilo. Não, você tem que sobrar tempo para você. Então, se você não pode dedicar para fazer seu alimento, de que está adiantando essa sua vida? Se nem o seu alimento você pode fazer. Entendeu? Que vida é essa que você está vivendo? Se o alimento que te mantém vivo, você não cuida dele? Então, que vida que você leva? Eu falo isso quando as pessoas falam assim, eu não tenho tempo para meditar. Eu falo, se você não tiver 5 minutos do seu dia para dedicar para você, quando que você vai cuidar de você? Então, eu falo, para que você está vivendo? Você não está vivendo, você está vegetando e, como diz o outro, projetando os seus problemas nos outros, porque quando você trabalha estressado, sem gostar do que você está fazendo, sem gostar de você mesmo, você acaba descontando em todo mundo o que você faz. Eu julgo isso por mim mesmo, que eu era assim. Hoje não, hoje eu me valorizo. Muitas vezes eu vou para a cozinha e o pessoal chega, você está com fome? Você não vai comer a minha comida, né? Então eu estou com fome, eu vou comer a minha primeiro. Você espera aí que depois eu faço a sua. Entendeu? Ou se eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de fazer, você pega e faz, a minha está pronta, eu já estou fazendo aqui. Entendeu? Então a gente começa a priorizar a gente. E é muito importante quando a gente começa a priorizar a gente, a dar valor na gente, porque o outro se obriga a dar valor nele também. Porque ele sabe que ninguém vai botar na mão dele. Então a gente começa a cuidar, a tratar do outro também. E é isso que é o difícil das pessoas entenderem. Então a alimentação viva me fortaleceu muito para isso. E me fez muito enxergar esse lugar meu de vítima, né? De querer que todo mundo, e achar que todo mundo era o culpado, que era isso, que aquilo. Não, o único culpado de tudo sou eu, que não me valorizo, que não me dou valor, que não me dedico tempo para mim, que não faço nada por mim. Então eu tenho que aprender a fazer essas coisas por mim. Eu comecei a dar esse valor em mim com a alimentação. A primeira coisa que eu vou valorizar é me dar o valor cuidando do meu alimento. Essa história de deixar a vida levar, não tá com nada, né? A gente pode deixar a vida nos levar e sim se responsabilizar pela vida que a gente está criando. Então, é muita consciência, é muita autorresponsabilidade nesse sentido. E quando a gente começa a avaliar o que a gente está colocando dentro. Então, tudo isso, a qualidade do que a gente come, a qualidade dos nossos pensamentos. As primeiras lives que eu comecei a fazer na época da pandemia aqui, eu falei, gente, a gente está numa fase que a gente vai ter que ficar muito mais, orar e vigiar, e muito mais vigilante. Porque um pensamento negativo, ele pode ser um ladrão na sua casa. E ele pode te roubar a sua felicidade, a sua paz, a sua saúde, a sua tranquilidade. Então, entender que é tudo um sistema, que é um conjunto. Isso que você está falando. Então, assim, se a gente começa a ter esses pequenos, às vezes é uma microação
que vai gerar um macro movimento. Então, pessoal, pode parecer simples, mas se vocês começarem com um suco verde... Verde já está de grande tamanho. Aí, só falar da receita, a gente mudou do assunto que vira um bate-papo. Termina de falar a receita para o pessoal que está aqui querendo já colocar na vida o suco verde, né? Uhum. O suco verde, eu gosto do suco verde, existem vários sucos verdes por aí na praça. Se você procurar, tem milhões de tipos de suco verde. Mas o que eu gosto é aproveitar mais a clorofila. Quanto mais clorofila você ingerir, melhor. Então, eu não uso água nem um líquido para fazer o suco verde. Eu extraio a clorofila da própria folha. Então, vai ser folhas verdes comestíveis, qualquer tipo de folhas verdes. Para ajudar na extração dessa folha verde, a gente acrescenta ali pepino, cenoura, maçã, limão, que vai ajudar a formar líquido para fazer esse suco. A gente pede para usar no máximo a maçã e o limão, porque são frutas que já são comprovadas que elas são mais alcalinas, são neutras, então elas não vão tirar muito o efeito da clorofila. Então, o que a gente quer do suco verde é esse efeito de conexão com a natureza, de oxigenação, de energia do suco verde para dentro da gente. Então, quanto mais clorofila, melhor. A gente pega essas folhas com esses legumes, leva no liquidificador, como não tem água, não tem nada, nós vamos precisar de um socador. Então, a gente vai socando aquilo ali com um pepino, ou uma batata doce, ou uma cenoura, até virar uma pasta. Virou uma pasta, você coa essa pasta num coadorzinho de voal, que é esse pano de cortina, e você pode fazer ou pode comprar o coadorzinho, e depois você bate com a semente germinada. Muitas pessoas tomam, a maioria das pessoas tomam esse suco verde sem a semente germinada. Já é um bom desintoxicante do corpo, já é excelente, já vai levar clorofila para o sangue, já vai ser muito bom. Mas a semente germinada, como eu disse, ela vai gerar energia vital. E a gente perde energia vital o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar sempre criando energia para a gente também. E os únicos alimentos que criam energia são os brotos e as sementes germinadas. Nenhum dos outros alimentos criam energia. Então, tem alguns que até tiram, né? Que o trabalho para digestão é tão grande, o estresse que gera no organismo para estar ali digerindo, para no final não ter nenhum valor nutritivo, acaba tirando, drenando a energia. Né? São os biocídicos, são os alimentos biocídicos, segundo o Dr. Soleio, né? Está incluído aí nesses aí, os refrigerantes, os industrializados, a cafeína, margarina, tudo isso aí, açúcar, tudo isso aí destrói a nossa energia vital. Então, quem ainda consome esse tipo de alimento é mais um motivo para incluir no suco verde dele uma semente germinada. Então, aí ele vai bater aquele líquido que formou verde ali com uma semente germinada, preferencialmente o girassol, e coar novamente. Está pronto o suco, que é um leite da Mãe Terra, que eu falo sempre nas reuniões, o leitinho da Mãe Terra. Então, a gente vai tomar o leitinho da Mãe Terra e agradecer, porque não tem coisa, não tem remédio melhor nesse mundo do que o leitinho da Mãe Terra. Não tem remédio. Meu pai teve, só falar rapidinho aqui, meu pai teve um problema de coração, teve que botar um stent no coração, e você como médica sabe disso, que o que os mais médicos recomendam é não comer folha verde nenhuma. Então, eles recomendam que não pode verde, que o verde já toma anticoagulante, não pode tomar. E ele ficou uns 3 meses sem tomar suco verde, ele já tomava suco verde todo dia. E ele foi ficando só para baixo, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, se meu pai continuar desse jeito, ele vai morrer. Passa a dar esse suco verde para ele todo dia, porque com suco verde ou sem suco verde, ele vai morrer. Então, talvez com suco verde ele sobreviva mais um pouquinho de tempo. Ele tá dando suco verde. Desde esse dia, ela passou a dar suco verde para ele. Meu pai virou outro. Toma um anticoagulante. Não vou falar que todo mundo vai poder fazer isso, não, mas para ele é a solução. Para ele foi a solução. Continua trabalhando lá, firme, saudável, sem problema nenhum. Então, eu falo que o suco verde é um poderoso remédio. A gente aí não só tem... falando aqui, Laurita, porque o pessoal que está aí em casa, é lógico, né, gente? A Laurita citou um exemplo aí, mas é porque quem toma Marivan, esses anticoagulantes, a questão aí da ingestão das folhas verdes e tal, acaba interferindo. E aí um dos medos é que tenha esse sangramento, que a pessoa acaba tendo complicação.
Então, obviamente, nós estamos falando aqui de sempre o acompanhamento médico, né? Ela mesma está falando, ó, o pai dela precisou de uma cirurgia. Então, ficar muito faz acompanhamento médico direto. Ele está sempre lá no médico, está sempre acompanhando. E sempre falando isso, porque a gente está sempre trazendo um tema que está muito, né, atual agora, a questão das terapias complementares, né, na saúde. Então, trazendo outras questões, outros terapeutas, outros universos. Eu estou conversando com pessoas, confesso que eu nunca nem tinha escutado falar, que eu nem sabia que existia. O universo que tem de terapia é grande e, assim, obviamente a gente tem que ter muito bom senso, muito cuidado, né? E ser autorresponsável antes de qualquer coisa. Então, isso é muito importante. E quem está aqui sabe do efeito do álcool, do efeito do excesso de sal para quem é hipertenso, do efeito da bebida. Tem muita gente que tem a síndrome de segunda-feira, passa o sábado e domingo só bebendo para esquecer, porque na verdade está vivendo uma vida cheia de estresse. E o que a gente está falando aqui é de uma vida mais consciente, onde a gente aprende a alimentar mais saudável, onde a gente aprende a fazer exercício físico, onde a gente aprende a cuidar da nossa saúde mental e entender que a gente está aqui, como a Laurita falou, para ser luz, para ser girassol, não só buscando a luz, mas sendo luz um na vida do outro. Então, as intenções dessas lives são sempre trazer essa luz, né? Porque alguma coisa a gente tem que mudar. Alguma coisa a gente tem que escolher a partir de cada um mudar. Eu falo, a analogia que eu faço é, eu posso beber a água, falar que ela mata a sede, mas eu não tenho como beber por você. Essa é uma escolha sua. Então, a Laurita está falando do conhecimento dela, se tocou, se fez sentido, se você quiser trazer. Ela tem um movimento que chama Movimento Girassol e ela ensina muita coisa. Você tem um canal no YouTube também, não tem, Laurita? Tem alguma coisa lá? Tem, Laurita Casagrande, já tem alguns vídeos lá. E como, eu sou meio limitada para isso aí, mas na medida do possível a gente está fazendo algumas coisas e colocando lá Laurita Casagrande. E tem o blog também do Movimento Girassol. O pessoal pode entrar lá, o blog Movimento Girassol mesmo, não de Movimento Girassol, que tem bastante coisa. E tem a página no Facebook do Movimento Girassol também. Tá? Você ainda está fazendo os encontros? Como que você fez agora com os encontros? Agora, com a pandemia, não tem como foi reunir, né? Então, a gente está trocando as informações pelos grupos no WhatsApp. Então, quem tem interesse, participa dos grupos no WhatsApp, que, graças a Deus, assim, agradeço a todos que estão aqui vendo. E o grupo está maravilhoso, está todo mundo interagindo e aprendendo e, como eu disse, como era o meu sonho, era que todo mundo criasse. Eu sempre criei o Movimento Girassol para despertar a criatividade nas pessoas, que as pessoas se desgrudassem de receita e aprendessem a ouvir a intuição delas, a ouvir o corpo delas. E o grupo está maravilhoso, cada dia um cria uma receita nova, uma parece com uma experiência nova, e as pessoas estão ousando cada vez mais. Então, está maravilhoso. Então, é uma oportunidade também para as pessoas que não conhecem a alimentação viva aprender um pouquinho desse universo e adicionar no seu dia a dia. Tá. Então, o pessoal que está aqui, quiser conhecer, aprofundar, pode buscar a Laurita Casagrande, buscar o Movimento Girassol. Ela tem aí não só os grupos, como o canal no YouTube, como está no Instagram, e também tem todo a questão que está no blog. Então, se você ficou interessado, ou acha que pode servir para alguma pessoa, você quer colocar um pouco aí na sua vida, pode estar entrando em contato com ela. Laurita, recado final que você quer passar? Porque, assim, passa muito rápido. A gente ficou falando aqui, a gente tem 5 minutinhos. Aí eu deixo, assim, se você quiser passar alguma outra informação, fazer uma consideração. Vamos recordar aí a frase que o Otávio lembrou aqui pra gente, que é de Hipócrates, né? Que é o que seu remédio seja o seu alimento e o seu alimento seja o seu remédio. Exatamente. O que eu quero deixar para as pessoas, assim, que eu chamo sempre atenção para a alimentação viva, é que nós viemos aqui nesse planeta e nós estamos aqui de passagem. E que a gente aproveite essa passagem para a gente evoluir.
evoluir em todos os sentidos, e principalmente de conexão com o universo. Então, que a gente não seja só mais um passando por aqui, e que essa mudança, essa evolução nossa, ela comece por nós, que a gente não espere ninguém trazer evolução para a gente, e que o alimento que você come é o seu combustível, ele que vai te dar a sua substância, ele que vai ser o seu meio de apoio aqui, tudo. E ele, como se você ingerir um combustível que não é adulterado, provavelmente o que você vai avançar vai ser muito mais do que o que você do que um combustível adulterado. Então, por que não jogar no seu corpo um pouco da alimentação viva para que ela dê um impulso nessa caminhada sua na evolução? Que não, eu não estou aqui pedindo para ninguém ser como eu, 100% alimento vivo, mas estou aqui pedindo para que você, cada um pedindo ou chamando a atenção para que cada um reflita sobre o que é o combustível que eu jogo no meu corpo. Qual o combustível que eu jogo todo dia nele? O meu carro vai andar devagar, vai andar de marcha ré, vai para frente com esse combustível, como que ele está andando? Então, se a gente Uhum. começar essa evolução nossa, esse caminho pela boca, já teremos feito um grande avanço na nossa vida. Uau! Gratidão, Gratidão. boa noite, gratidão a cada um de vocês. Que vocês Gratidão fiquem a aí com essa todos. reflexão maravilhosa, não tem mais nada para falar. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Laurita. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.